Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar conversando com Mário Helder Lima. Mário é economista, pedagogo e é o atual presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes e trabalha com a questão das drogas há mais de 20 anos. Boa noite, Mário. Boa noite, Diogo. Saiba que é um grande prazer estar participando desse belíssimo programa aqui com vocês. Mário, por que as drogas são um problema? Eu diria assim, por que as drogas sendo um problema, as pessoas procuram as drogas? A princípio, eu acredito, que as pessoas, procuram as drogas, porque ela dá prazer, No primeiro momento ela é prazerosa. Então a gente, luta contra uma coisa que é prazerosa no início. Só que com o passar do tempo, esse pequeno prazer se transforma em grandes problemas, Elas procuram também por curiosidade, elas procuram por algum problema familiar, a questão da fuga, São uma série de fatores, mas eu acredito que um dos fatores principais é porque, além de no início ela ser, um pouco prazerosa, ela também tem um outro lado, da questão financeira, de quem vende, de quem faz o comércio. Qual que é a diferença entre uso, abuso e dependência de drogas? Isso, Existem pessoas, Diogo, que fazem um uso, digamos assim, até certo ponto normal das drogas. Veja bem, quando eu falo drogas, eu não estou só me referindo a maconha, cocaína, que são as drogas ilícitas. O que seria um uso normal de drogas? O uso normal é aquela pessoa que faz um uso, no final de semana, um uso recreativo, sem que esse uso esteja prejudicando na sua relação familiar, na sua relação profissional. Ele tem controle sobre isso. Só que algumas pessoas, que a gente chama de predispostas à dependência, elas não conseguem fazer esse uso normal, até elas tentam fazer esse uso. Elas terminam usando, no início, normalmente, entre aspas, mas depois tendem a fazer uso abusivo. Aí esse uso abusivo tem como consequência, a dependência. E uma vez instalada a dependência, torna-se um problema de saúde. E qual que é o limite para saber se a pessoa está fazendo um uso recreativo ou se ela já está se tornando um dependente químico? Isso, esse limite nem o médico pode determinar, nem um terapeuta. É a própria pessoa que determina esse limite. É muito simples, Uma pessoa que vai trabalhar segunda-feira, mas que ela fica bebendo até alta hora da madrugada no domingo, ela está apresentando um problema de ordem profissional, no seu trabalho, nos relacionamentos afetivos. Então, eu acredito que o limite a pessoa começa a perceber aí. Se o modo como ela está usando, no caso o álcool, ou até mesmo outras drogas, está sendo abusivo, nesse sentido, quando começa a prejudicar nos seus relacionamentos, tanto profissionais quanto afetivos. E isso, no fundo, a pessoa sabe, a pessoa que está usando, ela sabe. Ela, no início, tenta camuflar isso, tenta esconder, Ela tenta, de alguma maneira, dizer que não está prejudicando, mas no íntimo dela, ela sabe que ela está começando a fazer um uso abusivo com consequências adversas. Mário, existe alguma diferença entre o consumo de drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, e drogas ilícitas, como maconha, cocaína? Olha, droga é toda e qualquer substância, que provoca alterações no organismo, Então, normalmente a gente refere-se a drogas ilícitas, como as mais usadas, a maconha, o crack, a mescla, e as legais, incentivadas, inclusive, como o álcool e o cigarro. A diferença é nenhuma. Todas elas, causam dependência, quando usada de forma abusiva. Mas nós sabemos que as drogas legais são as que mais matam, as que mais prejudicam. Por quê? Porque elas são livres, elas são incentivadas. As pessoas morrem mais por doenças provocadas pelo cigarro do que por doenças provocadas pelo uso abusivo de maconha. Por quê? Porque se trata de uma droga que você encontra com facilidade em qualquer esquina, como o álcool também. E essas drogas são incentivadas nas propagandas, nos eventos. Normalmente os patrocinadores são quem tem dinheiro, nas comemorações esportivas. E essas drogas é que a gente tem que ter cuidado com elas, na orientação. Então, Mário, você falou que tem pessoas que fazem uso recreativo de drogas. Então, significa que a pessoa pode fumar um baseado de vez em quando, tomar um chopp no final de semana, e essas pessoas não são dependentes. A dependência, ela está ligada mais a um fator psicológico ou a um fator biológico mesmo? A ambos, Ela tanto está ligada a um fator psicológico quanto a um fator genético, digamos assim. Nós sabemos que filhos de pais dependentes, filhos de pais alcoólatras, têm maiores condições de se torná-los também. Mas nós sabemos que existem pessoas que não têm nem pais e nem parentes alcoólatras e que são alcoólatras, são dependentes. Essa proporção que você falou entre a questão da doença, eu gosto muito de enfocar a questão da doença do alcoolismo, porque a sociedade ainda acha
que o alcoólatra, o dependente é um sem vergonha, né, que é falta de caráter, né? Normalmente são pessoas, são profissionais capacitados, mas quando estão em contato com a substância, né, o álcool ou outras drogas, eles perdem, né, a maneira lógica de raciocinar, né, eles ficam irresponsáveis. Mas isso só acontece quando eles estão fazendo uso dessa substância. Então vale a orientação da Organização Mundial da Saúde de que de 10 a 15% da humanidade tem predisposição orgânica à dependência. Então é um fator genético, é um fator biológico, mas também é um fator psicológico. E quem não está nem num no outro também pode desenvolver a doença. De que maneira? Usando insistentemente, né, forçando a barra, né, termina depois, né, desenvolvendo a questão da dependência. Nós sabemos, né, que a pessoa que não gosta de jiló, mas de tanto comer jiló, termina gostando. Então a gente pode dizer que dependência química é uma doença. E se ela é uma doença, existe tratamento, existe saída para a dependência química, Mário? Isso, muito boa pergunta. Ela é uma doença, né, e existe tratamento, só que não existe cura. Ou seja, uma vez dependente, sempre dependente. O que o dependente consegue é estacionar a sua doença. De que maneira? Primeiro, se conscientizando de que é portador dessa doença. Segundo, procurando os grupos de autoajuda, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? Ou mesmo as comunidades terapêuticas. E quando se está fazendo um uso já abusivo, quando se é um dependente, há necessidade de uma desintoxicação. Por quê? Para que ele não venha a sofrer a síndrome de abstinência. O que é isso? A retirada brusca, né, da substância faz com que a pessoa realmente não suporte essa ausência. Aí sim, aí ele não consegue ficar sem usar. Aí ele vai fazer qualquer coisa, inclusive muitas vezes até roubar, né, começar a pegar dos pais em casa, vender as coisas para poder conseguir a substância. Nesses casos já de dependência mesmo, ela instalada, é necessário uma desintoxicação. Mário, você falou então desse processo de desintoxicação e depois de se procurar um grupo de autoajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Explica passo a passo para a gente como é que isso se dá. A partir do momento em que a família constata que de repente tem um filho usando drogas, ou que a pessoa reconhece a sua dependência, como é que isso se dá? E como é que as pessoas podem procurar, que lugares as pessoas devem procurar para resolver esse problema? Isso, perfeito. Olha, nem todo mundo, Diogo, que usa drogas precisa de tratamento. A gente tem que deixar clara essa condição, não é isso? Quem precisa de tratamento? Precisa de tratamento quem está começando a sentir, né, prejudicado com o seu uso. A pessoa percebe que ela está usando já abusivamente. Ela percebe que cada vez mais a tolerância, né, é uma realidade no seu organismo. O que é isso? Ela necessita de doses mais fortes das drogas que estão usando para atingir os objetivos desejados. Então, nesse caso, se faz necessário que ela procure, né, ou uma comunidade terapêutica, né, se o uso dela ainda estiver sendo razoavelmente leve, né, ou procure uma desintoxicação. Hoje nós já temos aqui no estado, né, esse serviço de desintoxicação, ou mesmo procure simplesmente um grupo de AA ou de NA, se estiver bem no começo. Mas a própria pessoa sabe da necessidade que ela está tendo, né, de procurar ajuda. Porque o dependente químico, o Diogo, ele não consegue, é muito difícil ele sair sozinho dessa situação. Por quê? Porque são várias forças contrárias. O próprio desejo dele, a própria doença instalada, né? O próprio meio que ele vive contribui muito para que ele esteja sempre voltando a usar. Então, se faz necessário que ele procure ajuda, né? E essa ajuda ele encontra, né, através do CONEM, que faz os encaminhamentos, das comunidades terapêuticas e dos grupos também. É importante que o dependente químico aceite a sua condição de dependente químico, porque quando ele se considera, digamos assim, né, impotente diante das drogas, né, aí ele começa a ser vitorioso diante da ausência delas. E como é que a família pode ajudar nesse processo, Mário? A família pode ajudar, primeiramente, né, sabendo do problema, se conscientizando dessa realidade. Eu já trabalho com essa questão há mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, ninguém atentava para esse detalhe de que a dependência química é uma doença, né? Acontece muitas vezes que o dependente químico, o alcoólatra, ele está sem fazer usos há 5 anos. Aí chega um Natal, né, uma comemoração, a família diz, olha, fulano, hoje, né, nós podemos comemorar, você pode tomar um vinho, não é isso? O nascimento de Jesus. O que acontece? Quando ele toma aquele vinho, desperta toda a compulsão, né, adormecida nele. A família pode orientar nesse sentido, de saber que o seu dependente, né, não pode de maneira nenhuma fazer uso de substâncias psicoativas. Então, a família se informa da condição de dependente, da doença do seu familiar, e em cima disso ela sempre incentiva que nas comemorações, né, ele faça a sua comemoração com refrigerante, com suco, e não com pequenas doses de bebida, porque aquela pequena dose vai desencadear toda a compulsão dele. Isso nós temos
né, experiências diversas de pessoas que estavam paradas há 5, 10, 15 anos e que voltaram a beber compulsivamente. Esses são os dependentes, são os alcoólatras. Mário, como é que funciona o trabalho dentro desses grupos de autoajuda? Qual que é a técnica utilizada? Porque muitas pessoas realmente conseguem se recuperar, inclusive depois entram na coordenação desses grupos. E como é que esse trabalho tem sido desenvolvido no Acre? Olha, a técnica é muito simples. A técnica, né, dos grupos de autoajuda é de Alcoólicos Anônimos, né? É uma irmandade mundial, né, que ela trabalha com a questão do alcoolismo. De que maneira? Pessoas, né, com o mesmo problema da dependência química se agrupam, né, para discutir o problema em comum. No início, a pessoa tem dificuldade de aceitar a sua condição de dependente, mas através de outros companheiros da Irmandade, ela começa a aprender coisas sobre a sua doença, né? Começa a ver naquela pessoa o exemplo dela, ou seja, ela se vê na outra pessoa, ela diz, olha, eu bebi assim dessa maneira, né? Eu era igual a essa pessoa parou, por que eu não consigo? Então, nas reuniões, cada pessoa fala, né, de si e de sua condição de usuário. Então, ali ela começa a aprender. Como? Ela começa, no início, a evitar os lugares que tem drogas, que tem bebidas, né? Evitar as companhias, né? Evitar, né, de desafiar, né, propriamente o álcool ou as drogas, porque ela aprende que ela não tem controle sobre isso. Né? A gente bate muito nessa questão, porque enquanto a pessoa não tiver, né, essa humildade, né, para se aceitar com a doença, ela não vai conseguir nada, ela vai sempre achar que pode controlar. E os grupos de autoajuda, os AAs e os NAs, mostram que um dependente ele não tem condição de ter esse controle. Isso aí é fato incontestável, isso aí é científico e é realmente comprovado. Agora, também me parece que nos grupos de autoajuda, uma das coisas que é sempre colocado é que a distância entre a droga e o usuário é a distância do braço dele. Então, o fato dele evitar esses lugares... tem realmente uma contribuição, lugares onde se consomem drogas, onde pessoas estão no consumo de drogas, isso tem uma interferência no processo de tratamento? Tem. Principalmente no início, né? Quando a pessoa chega nesses grupos, né, ela aprende que no início, o que é o início? O início é o primeiro ano. O início não é uma semana, não é um mês, é o primeiro ano de programação dentro dos grupos de autoajuda. Ela compreende que nesse momento é importante ela evitar esses lugares, né? Depois não, depois quando ela continua a fazer a programação dos grupos, ela começa a aprender a como chegar nesses ambientes. Por exemplo, se você não bebe, chega num ambiente que as pessoas estão bebendo e você vai fazer a sua parte social, você pega um copo e coloca o refrigerante e fica com ele na mão ali como se estivesse bebendo. As pessoas que estão em torno de você pensam que vocês estão bebendo, né, bebidas alcoólicas, mas você está tomando seu refrigerante. Então você não vai ser abordado por as outras pessoas para que você tome uma dose. Então você toma seu refrigerante, come seu churrasco, depois você sai do ambiente. O ambiente realmente, quem está fazendo a programação, deve ser evitado no primeiro momento. Você vai, mas eu nunca vou poder ir a uma festa? Vai. Só que você vai ter os cuidados, né, que os companheiros nos grupos sugerem, né? Como sempre pegar um copo e cheirar primeiro antes de beber se ele tem algum líquido, né? Porque o primeiro gole desperta a compulsão. Os grupos de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, aqui no Acre a gente tem esses grupos. Fala um pouco sobre a história desse tipo de grupo de autoajuda. Eu já trabalho com esses grupos desde 82. Eu morava em outro estado, no caso Rio de Janeiro, e comecei a fazer esse trabalho lá. Eu sempre tinha uma ideia de quando retornasse à minha cidade natal, que é o meu querido Rio Branco, meu querido Acre, eu abri um grupo desse tipo, né, para ajudar outras pessoas que eu percebi a necessidade. E quando eu retornei aqui em 87, nós fundamos o primeiro grupo, que se chamava Toxicômanos Anônimos. Ele funcionava onde hoje é a residência do governador. Ali as pessoas começaram a dar os primeiros passos nessa direção. Pouco se falava em dependência química, não tínhamos comunidades terapêuticas. Já existia o AA, mas os NAs ainda não existiam. Então, de lá para cá, se passaram 17 anos. E hoje nós sabemos, as drogas continuam em todas as partes, mas a informação sobre droga também está em toda parte. Nós damos condições ao jovem, às pessoas, de que elas façam suas escolhas, porque elas têm livre-arbítrio. Olha, a droga está aí, você sabe, né? Eu não vou dizer para você que droga mata, que droga é coisa ruim, porque isso está superado. Porque no primeiro momento ela nem mata e nem é ruim. Mas no segundo momento ela mata e ela é ruim. Então a pessoa faz as suas escolhas, de acordo com a informação. E nós já avançamos muito hoje em dia. Nós estamos aqui na biblioteca pública, né, um setor bibliográfico só com literatura sobre esse tipo. Você tem toda a informação. Mário, sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Ideias da Aldeia está de volta.
Estamos de volta para os 22 municípios do Acre e conversando aqui com o Mário Helder, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. Mário, essa luta, essa batalha com relação à questão das drogas, com relação à dependência química, é uma batalha tão pessoal, tão isolada. O que é e por que o Estado deve intervir nessa situação? De que maneira que as políticas públicas são importantes nesse processo? O Estado pode, deve e está fazendo alguma coisa com relação à problemática das drogas. Porque essa questão... Quando a gente fala Estado, município, governo federal, perfeito. Governo estadual. Essa questão é de todas, Diogo. Veja bem, a família tem que estar falando a mesma linguagem, a escola tem que estar falando a mesma linguagem, os líderes religiosos, a mídia, como nós aqui. O Estado ele pode fazer o quê? Criando, né, os seus conselhos municipais. Os prefeitos das cidades que estão me ouvindo devem se sensibilizar e ter interesse de criar esses conselhos, porque é uma maneira de eles estarem também contribuindo com suas comunidades e com a população de um modo geral nessa ajuda com relação à problemática das drogas. E o que é que esses conselhos fazem, Mário? Olha, o conselho ele funciona como um grande articulador das entidades que trabalham com dependência química e órgão. O Conselho atua através de palestras, através de cursos, de seminários, de campanha, tudo com relação ao tema. Se faz necessário que no município, por exemplo, lá em Santa Rosa, né, se tenha um referencial, e o Conselho é esse referencial. É o Conselho quem vai nortear essa pessoa sobre o que ela deve fazer quando ela estiver apresentando na sua família alguém com problema da dependência química. Daí a importância de se ter em cada município, em cada cidade do nosso estado, um conselho municipal sobre drogas. E como é que esse conselho vai atuar na prática? Mesmo como é que ele pode ser montado também? Ele é montado exatamente através de uma mensagem enviada pelo prefeito à Câmara e envolvendo todos os órgãos e entidades que são sensíveis ao tema. Eu acredito que esse tema é de todos, porque dificilmente alguém pode dizer que não tem um problema, né, na família, ou um parente, ou conhece alguém com dependência química. E o objetivo principal do Conselho é exatamente esse, é dar orientações, informações, tudo relativo ao problema do uso abusivo de droga para aquela comunidade, para aquelas pessoas que não têm orientação, que não têm como se informar a respeito do tema, do assunto. No Acre a gente já tem algum conselho municipal formado, Mário? No Acre nós temos o Conselho de Cruzeiro do Sul e o de Mâncio Lima. Já fizemos alguns contatos também com o prefeito de Brasileia e de Chapuri e de Epitaciolândia. Mas o ideal, o nosso secretário, o doutor Fernando Mello, ele está dando muito ênfase para essa questão da prevenção. Por que é importante isso? Nós sabemos que quando a gente previne, a gente evita de se castigar a pessoa lá na frente, através da repressão. Se faz necessário e importantíssimo que os prefeitos que estão me ouvindo agora atentem para esse detalhe de criar em seu próprio estado o conselho, objetivando essas ações que eu citei ainda há pouco. Então esses conselhos municipais, eles funcionam como eles reúnem as informações do município e passam esse contato para o conselho estadual, que é o conselho onde você é presidente. Que entidades participam desse conselho estadual? E como ele tem funcionado bem, Mário? Ele tem funcionado bem. Entidades que participam a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Igreja, as comunidades terapêuticas, participam, né? O Conselho Penitenciário, enfim, todos os órgãos que têm alguma atuação dentro desse tema. É importante ressaltar, Diogo, porque nessa questão das drogas temos que fazer um trabalho em rede. O que significa isso? Não adianta ações pontuais, ações isoladas. Tem que estar todos falando a mesma linguagem, desde a mídia, né, ao simples, né, informante lá no caso do vizinho, da pessoa que está naquela ponta. E como a gente tem cidades aqui muito distantes, é importante que lá exista um conselho, porque será um centro de referência, será um local onde ela terá as informações de como proceder quando se estiver diante de um dependente que está fazendo uso abusivo. Você falou da maneira como a mídia se comporta com relação a essa questão das drogas e que ela também faz parte desse processo, dessa luta. A maneira como as campanhas educativas, elas têm um resultado prático, Mário? Tem, as campanhas educativas são muito importantes. Acabamos de sair de uma agora mesmo. O período foi de 19 a 27 de junho, bem recente, onde a gente fez uma abertura no colégio, né, estadual, aqui no Colégio de Aplicação. A gente fez, né, passamos filmes, né, na Filmoteca enfocando a questão das drogas. Também criamos na Biblioteca Pública um setor específico para
né, assuntos no que diz respeito à dependência química, ou seja, as campanhas, quando são bem direcionadas, quando são bem feitas, elas têm uma repercussão muito grande. E o nome política, agora, recentemente, a gente teve o seminário para a construção da política estadual antidrogas. Esse nome política antidrogas é um nome adequado, é um nome correto? Olha, a própria Secretaria Nacional Antidrogas já está modificando o nome, porque esse anti, né, é anti tudo, né? E nós sabemos que a medicina usa as drogas, né, através do receituário, para beneficiar quem tem problema de saúde. Então, esse nome vai ser substituído para políticas públicas sobre drogas. Porque quando a gente faz essa abordagem, a gente não está sendo anti. Nós orientamos, né, aos riscos de quem faz uso abusivo de determinada substância. Daí a importância de a gente tirar esse nome antidroga. Ele já na próxima lei da Senado já está sendo substituído para política pública sobre drogas. Mário, a gente falou agora então sobre o seminário que possibilitou a construção da política estadual antidrogas, com a participação de várias entidades, muito embora esse nome antidrogas não seja mais adequado, como você mesmo falou. Mas nesse seminário foram definidos 4 eixos de atuação nessa política relativa à questão das drogas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 4 eixos temáticos de atuação. Certo, nós fizemos um grande seminário aqui envolvendo toda a sociedade acreana. Foi de 11 a 14 de maio último. Nós enfocamos os 4 eixos. Quais são esses 4 eixos? Nós trabalhamos no eixo da prevenção, ou seja, a gente tenta prevenir as pessoas para que elas não façam uso de drogas. Nós enfocamos o eixo também do tratamento, ou seja, pessoas que já estão fazendo uso que precisam de tratamento. O eixo da repressão, se faz necessário o combate ao narcotráfico, e também o eixo da redução de danos. Ou seja, primeiro a gente previne, né? Se não houver condição a gente trata, no caso a repressão atua como lei e a redução de danos atua dando oportunidade àquelas pessoas que não podem ou não querem parar de usar droga e que vão continuar usando. Para isso existe, né, um trabalho específico do pessoal da redução de danos. Esse trabalho de redução de danos, ele é feito aqui no Estado por uma entidade não governamental. Como é que esse trabalho funciona, Mário? Ele é feito pela Rede Acreana de Redução de Danos. Eu vou explicar de uma maneira bem objetiva. Algumas pessoas ou não querem, ou não podem, ou não conseguem parar de usar droga. Se elas querem continuar fazendo isso, é um livre-arbítrio, né, que o ser humano tem, elas aprendem a fazer pelo menos de maneira mais limpa, ou seja, não compartilhando seringas, né, usando, né, de uma maneira que não contamine outras pessoas. Um usuário de droga injetável deixa uma seringa, né, em qualquer lugar, a criança vai, brinca com aquela seringa, pode se contaminar. A REARD, ela faz muito bem esse trabalho com relação à redução de danos. Mário, desses 4 eixos de atuação que foram definidos nesse seminário, aliás, esses eixos de atuação, eles são definidos através da política nacional de antidrogas ou foram criados e pensados aqui no Estado? Muito bem, ele foi criado para a nossa realidade, né? Foi discutido, né, com os grupos, né, de tratamento, de prevenção, de redução de repressão, a nossa realidade. Então, daí saíram as propostas de cada eixo, enfocando a nossa realidade. Porque nós sabemos que no nosso estado nós não usamos LSD ainda, né, drogas como heroína. Então, quais são os principais problemas? Quais são as principais drogas utilizadas no Acre, Mário? Olha, aqui, né, dos últimos dados que a gente tem, a principal mesmo é a cocaína e a maconha, né? Cocaína e seus derivados, ou seja, a mescla, o crack, a pasta base, né? Não deixando de ressaltar a questão do álcool, né? Que é o maior problema nosso, é o álcool, né? A gente sabe disso. Mas por ser um estado de fronteira, né? A cocaína atravessa com muita facilidade. Então as drogas básicas aqui são derivadas da cocaína e também a maconha. Mário, e com relação à prevenção, que tipo de trabalho é desenvolvido nessa parte de prevenção? A prevenção se faz importante porque nós sabemos que já tem um velho ditado que diz que prevenir é mais fácil, né, do que tratar. Quando a gente previne, a gente está orientando e está informando ao jovem, ao adolescente, de que ele não tenha tanta curiosidade de conhecer o que vai poder, né, trazer consequências maléficas a ele. É importante que o nosso jovem, que o nosso adolescente, através de nossas palestras, de nossos cursos, de nosso seminário, que o Conselho oferece às escolas, às entidades, às comunidades, aos líderes religiosos, que eles estejam conscientes de que o ser humano não precisa de nenhum tipo de droga para ser feliz. E quando ele busca, né, a felicidade, né, quando ele busca esse algo mais através das drogas, ele acaba encontrando exatamente o contrário, que é a infelicidade. A prevenção orienta nesse sentido, de que
Não tenham curiosidade de conhecer substâncias psicoativas, porque existe coisas bem melhores para você do que você se embrenhar, né, no inferno das drogas. Eu costumo dizer que no início a droga dá asa para o adolescente, né? Ele voa, mas depois ela corta as asas e deixa ele rastejando no inferno, tentando sair de lá sem conseguir. Por isso é que a prevenção é importante. Mário, você acha que um dos problemas, dos maiores problemas, o que causa a dependência também é que muitas pessoas passam a ter contato com as drogas quando adolescentes, quando ainda não têm uma personalidade formada. Existe uma diferença para quem experimenta drogas no início da adolescência ou depois que já tem a personalidade formada, depois de 20 e tantos anos? Existe, né? Infelizmente, os jovens, eles começam a usar droga muito cedo e começam a usar na família. De que maneira? Nas comemorações festivas, nas comemorações, né, exageradas, os próprios pais, né, um jogo de futebol, um ano novo. Então ali ele já começa a fazer os primeiros usos dele com relação a substâncias ativas, como no caso o álcool, né, e o próprio cigarro. Quanto mais tarde, né, ele tiver esse contato, né, melhor será para ele. Quanto mais cedo, pior, porque ele já começa a desenvolver a questão da dependência muito antes, ainda quando às vezes na puberdade. Quanto mais tempo ele passar para ele ter esse contato, melhor para ele, logicamente. A juventude geralmente é o foco de quase toda a campanha publicitária, educativa. E a gente percebeu, de uns anos para cá, a mudança na abordagem dessa publicidade, de diga não às drogas. Que mudança foi essa? Porque antes a impressão que dava era que você não use drogas, senão você vai morrer, senão você vai... E agora parece que não, existem outras coisas melhores do que drogas. O que é que justifica essa mudança, Mário? Essa mudança justifica pelo simples fato, né, de o adolescente, ao experimentar droga, no primeiro momento, ele nem morre e nem acha ruim. Então as campanhas publicitárias já estão atentando para esse detalhe, que não adianta você chegar para o seu filho, para o jovem e dizer, olha, droga mata, droga é coisa ruim. Porque naquele início, né, na experimentação, ele tem um certo prazer. Então a gente enfoca essa questão, a gente conversa com o jovem dizendo que acontece isso realmente. E que vai ter a capacidade de fazer as escolhas. A gente orienta que nesse primeiro momento de euforia, vai ter consequências adversas. Por quê? Porque depois ele desenvolve a tolerância no organismo que aquela quantidade de droga não é suficiente para atingir aqueles objetivos. E se faz necessário que ele sempre experimente doses mais fortes de outras drogas para atingir aquele momento inicial. E aí é que ele começa a entrar na questão da dependência. Nós enfocamos muito, né, com relação ao uso prazeroso no início, né, mostrando para ele que é real, mas que ele não tem necessidade de buscar esses caminhos. Mário, a gente acabou falando um pouco sobre os 18 leitos que hoje tem aqui no Hospital Geral em Rio Branco para desintoxicação, para aquele período em que as pessoas precisam para o início de um tratamento. Como é que está funcionando esse trabalho? Isso, você enfocou essa questão, que é uma política pública, né, do nosso estado e principalmente aqui da capital. Antes, a desintoxicação... Por que isso? Porque muitas vezes um usuário, né, já abusivo de determinadas drogas, ele não consegue parar por si próprio. É necessário que se faça um período de desintoxicação que varia entre 2, 3 dias, uma semana, até 15 dias. Antes isso era feito no Hospital de Saúde Mental. E nós sabemos que o OSMAC trata de quem tem transtornos. Agora, nessa gestão do secretário Cassiano, né, nós conseguimos inaugurar, né, já está funcionando no Hospital Geral, um setor de desintoxicação, que o objetivo é exatamente, né, tratar essas pessoas, elas são passadas por uma triagem, né, inicialmente, onde ficam um período recebendo outras substâncias para suportar a síndrome de abstinência, que é a retirada abrupta de determinada substância. Em seguida, elas são encaminhadas pelas comunidades e por grupo de autoajuda e começa a compreender a natureza da sua doença e a partir daí ela consegue ficar sem fazer uso dessas substâncias. Mário, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Olha, eu queria terminar esse nosso bate-papo aqui, bastante descontraído, chamando a atenção, mais uma vez, das cidades e de seus prefeitos, que criem seus conselhos, né? Porque é importante que o senhor atenda bem a sua comunidade, senhor prefeito, que você, né, atende. A questão das drogas não está só em Rio Branco, ela está lá em Santa Rosa também. Droga é condição de ser humano, seja ele de classe menos favorecida ou mais favorecida. Então, que o senhor prefeito, né, se sensibilize para criar, né, o seu conselho e nos procure aqui em Rio Branco. Nós temos um site que é o www.senad.com.br. Entrou nesse site, acessa o link Conselho Municipal.
Se você tiver dificuldade de encontrar esse site, nos procure através do CONEM, que eu mandarei a cartilha mostrando todos os passos. E tem um site também, o CONEM? Tem, o do CONEM é o site do governo, www.ac.gov.br/CONEM, com N no final. Se faz necessário, né, essa interação entre o Conselho Estadual e os municipais para que juntos a gente possa realmente estar aí, né, informando, acima de tudo, sobre a problemática das drogas. E também vale ressaltar que depois de amanhã, sexta-feira, em frente ao SERB, tem uma grande passeata. E você que está me ouvindo, né, aqui de Rio Branco, os estudantes estão convocados. Eu pediria que todos aqueles que forem nessa passeata tragam um livro só, apenas um livro sobre drogas que você tem na sua casa, para que a gente possa doar à biblioteca e assim a gente tem um acervo na nossa biblioteca sobre drogas. Lá tem um mural com notícias atualizadas, um setor só sobre drogas. Venha participar dessa caminhada e traga um livro para que a gente possa montar esse acervo. Obrigado por ter participado aqui do Ideias da Aldeia e foi um prazer estar conversando com você. Obrigado, Mário. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os telespectadores das 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre a questão das drogas com o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, o Mário Helder. Até a próxima.